Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, amada igreja, e aos irmãos que vão entrar, também quero saudar com a paz do Senhor, e aqueles que vão nos assistir ao longo da semana, né? Nós viemos falando sobre dois encontros, nós falamos sobre relacionamento, sobre casamento, e hoje nós vamos falar sobre as fases do luto, ou viver em luto, e também como seguir em frente. A gente não deseja, mas a gente tem que ser desenrolado para a vida, certo? E para isso, eu vou citar aqui alguns versículos para o nosso bate-papo. Como eu disse aqui várias vezes, não é nenhuma doutrina, nenhuma imposição, nenhuma dogma de nenhuma denominação, apenas um bate-papo para a gente clarear o nosso conhecimento, melhorar o nosso conhecimento. Entendeu? Devido, José, o nosso conhecimento, para a gente poder melhorar o nosso entendimento, para ajudar as pessoas que estão passando pela fase do luto e as pessoas que querem sair do luto. Anote aí, por gentileza, os versículos dessa noite, que eu vou pedir para o homem da mídia colocar depois da tela. É 2 Reis, no seu capítulo 4, no seu verso 1. 2 Reis 4, verso 1. Depois, João 11, 33 ao 35. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 ao 4. E 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13. Amém. Para alguns casos, foi fazer esse levantamento, alguns casos de pessoas que entram em depressão tão profunda, que o estudo, tem estudo acadêmico, tem estudos de faculdade, um estudo do Instituto que eu até peguei aqui, foi de dinamarquês, que ele chegou a avaliar algumas partes, dependendo da sociedade, que a pessoa está morando. 90% dos casos, o enlutado que está em processo profundo, 90% dos casos, eles falecem porque eles não querem mais viver. Ou seja, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu a esposa. A pessoa que entra em luto profundo, se ela não for tratada adequadamente, 90% dos casos, a pessoa falece porque o ente morreu. Então, é perigoso, é uma coisa que tem que dar atenção, essa depressão profunda de um lutado, Então nós temos que ter atenção também dentro do corpo de Cristo para ajudar aquelas pessoas que estão passando por esse tipo de fase, esse cuidado especial, Há estudos clínicos que mostram isso, há tratamentos. Então a gente tem que identificar não só o luto, mas também com depressão, bebida, os filhos nas drogas. A pessoa está ali na igreja, mas a cabeça está preocupada porque o filho está nas drogas, o filho está passando necessidade, a pessoa está ali lutando, chorando por dentro. E às vezes a nossa busca é tão individual, a gente acaba se esquecendo dos irmãos que estão passando necessidade ao nosso lado, tá? Mas hoje nós estamos falando do luto, e depois a gente fala de outros assuntos. Por gentileza, abre aí sua Bíblia em 2 Reis, por favor, para a gente começar nosso primeiro ponto dessa noite. 2 Reis, no seu capítulo de número 4, que é aqui uma das preocupações que nós temos que ter pelo dia de amanhã, certo? Deixa eu levantar aqui para ficar melhor para mim. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Naquele tempo do Império Romano, Império Grego, não tinha serasa, não tinha pendura o prego. Se você está devendo, irmão, a família vira escravo, certo? O cara deixou dívida, vira escravo. E agora? Porque eu não vou aqui, como falar, medir palavras, também é importante isso, a gente ter o cuidado de não acusar e também não passar a mão na cabeça de ninguém. Mas nós sabemos, hoje eu posso fazer um seguro funeral? Posso. Hoje em dia eu posso fazer um seguro de vida? Posso. O cara faz um seguro funeral, que é um valor não é tão caro, mas para evitar todo aquele transtorno, eu já passei, ano passado, três situações muito difíceis de luto,
E aí você tem que pagar cemitério, pagar traslado, aí você paga exumação, você... É tanta coisa que aparece. Se você não tiver um seguro, irmão, pô, as coisas absurdas. Você vê, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer... Aí tu vê, fica, sabe, um gasto até infelizmente, até para falecer é caro no país. Então, é ideal, como aqui a mulher está reclamando com Eliseu, olha, o teu servo, o cara trabalhar contigo, o profeta, agora está aqui, ó, tem homens da Visa, Credit Card, querendo levar meus filhos para ser empregado. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, quem a Bíblia pode orientar? Será que eu fiz um seguro de vida? Quando o carro é roubado, a gente não tem que ter um seguro? Se não faço, o carro é óbvio, né? Quem não tem um carro não tem um seguro. Batida, motoqueiro, quebra o vidro, o cara pode botar no seguro o vidro, o farol, a roda, né? A bateria, né? O cara vem com a moto e dá uma chupeta no seu carro, traz um tanque de combustível, mas para o seguro de vida a pessoa não faz. Então eu vejo como importante, como inerente no tempo de hoje, o cara fazer um traslado de corpo. Se você vai passear no Nordeste, se acontecer alguma coisa, quem vai pagar seu médico? Quem vai pagar seu dentista? Quem vai pagar o ortopedista se você quebrar um pé fora do seu estado, fora, longe do seu plano de saúde? Então tudo tem que ser pensado, né? Isso chama-se um pré-luto. E para o luto eu tenho que ter o quê? Eu poderia ter um jazigo familiar, ver o que é melhor para a família, né? Evitar despesas em cima da hora ou despesas surpresas, né? Isso pode acontecer. Você numa viagem, muita coisa pode acontecer. No próximo, João 11, por favor. João, no seu capítulo 11, no verso 33 em diante. João, capítulo 11, seu verso 33 em diante. Amém? Diz assim a minha versão. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. É naturalmente plausível qualquer ser se emocionar. Jesus chorou sim. Quem não chora no momento do luto? Só se você tiver um controle emocional extraordinário, né? Mas se você está passando uma fase do luto, não vou chorar não. Não fique preocupado. Se alguém me pergunta, não fique preocupado não. Mas você quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Entendeu? Porque eu já passei por todo problema na minha família, minha parentela. Né? Teve gente que passou de luto, mais de 2 anos de luto, né? A morte dos meus pais, os patriarcas. Teve gente que ficou quase 2 anos de luto, teve gente que chorou quase 30 dias. Então, o luto não tem, segundo a clínica médica, não tem uma data exata para começar nem terminar. Tem gente que passa 1 mês de luto, 1 ano de luto. O importante é tratar o luto. O importante é entender a fase do luto do indivíduo e evitar aquelas piadas de mau gosto também. Certo? A pessoa assim, mas a pessoa está de luto tanto tempo. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque às vezes a pessoa está ali, tá debilitada. Né? Já vi gente que para de tomar banho, a pessoa não escova dente, não troca de roupa. É uma coisa séria, não é uma brincadeira. A pessoa não está daquele jeito porque ela quer. Tem gente que perde emprego, não consegue mais trabalhar, ela perde o chão, perde a noção. Entendeu? Qual o pai que perde um filho, como é que ele vai? Entendeu? Poucos conseguem sair assim no dia seguinte, não, meu filho morreu, mas vou trabalhar. Não veio nem lógica o cara fazer isso. O cara tem que dar atenção à família, tem parente que está sofrendo. Então, Jesus, está aqui o texto, 33. Jesus viu que Maria chorava com os judeus que acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu. 35. Jesus chorou. Certo? Ele começou a chorar, ficou perturbado, ficou transtornado, ele chorou. Ele perdeu um amigo, né? Marta, Maria e Lázaro eram amigos, não eram discípulos dele, eram amigos. Ele ia para lá para dormir, ia lá para comer. É um lugar que você podia botar o pé no sofá. Era casa de amigos. Ele se sentia confortável nessa casa, certo? Ia para lá para se sentir bem e perdeu um amigo. Entendeu? Sem levar em crítica a religião, como a pessoa pensa, mas
Ele disse, cara, eu perdi um amigo. Então ele sentiu, como qualquer um, perdendo um amigo, perdendo um parente. Então tem que saber, família, olha, daqui é bom a gente se preparar para o mau tempo, né? Assim como José do Egito se preparou para 7 anos de fome, nós temos que se preparar daqui a 5, 10 anos. A família pode passar necessidade? Pode, certo? Então, por que não vou me preparar? Por que não vou me precaver? Por que não vou pensar, fazer um planejamento, um plano funerário, um plano de saúde, um plano dentista, um plano de viagem? Eu quero viajar. Você já pensou em fazer um plano de viagem? Quando um chefe lá trabalho foi para Zurique, foi quando eu aprendi que você pode pegar, em cada país você tem um plano, né, de vida para cada país, pode ser todo ali a zona do euro. O trem, você pode comprar passagem daqui, todo trem intercontinental você compra por aqui, para você se precaver de você não usar dinheiro lá. Em certas regiões é perigoso você usar tal tipo de cartão que não funciona, então você pode fazer tudo previamente, você fazer um estudo com família e tudo mais, evitar problema. E se algo acontecer, o seguro translado de corpo vai pegar o seu corpo e trazer de volta para o país, do que você passar um ano aí pedindo uma embaixada, uma coisa que, não sei, não tem dinheiro, não estou entrando em método nem de política, mas acontece com qualquer pessoa, certo? Então aconteceu aqui com Jesus, ele chegou lá, ele sentiu profundamente, ele ficou comovido e perturbou-se, como diz o texto, profundamente comovido e perturbado, porque perdeu um amigo. Então nós temos que se preparar para o mau tempo? Eu entendo que sim. Temos que se preparar para esse momento crítico? Eu entendo que sim, porque a Bíblia está dizendo que ele ficou perturbado. Eu lembro também da passagem quando Jesus morreu, crucificado, alguém comprou o corpo dele, né? José de Arimateia foi lá e comprou o corpo de Jesus? Foi. Quem pagou o sepultamento de Jesus? Para quem tem sepultura em caverna é quem tem dinheiro. Se não tivesse alguém com dinheiro e tivesse uma sepultura, Jesus não ia para uma sepultura. Ele ia ser jogado numa vala comum, os cachorros lá comer a carne dele, ser destroçado, porque essa era a rotina dos romanos. Morreu ali na cruz, joga na vala comum e acabou. Você deixa os cachorros comer lá o resto do corpo. Jesus foi para uma sepultura porque alguém tinha um plano de saúde, alguém tinha um plano funerário, certo? E colocou ele numa sepultura, senão ele não tinha um corpo para ressuscitar. Então isso é importante destacar. É importante ter uma sepultura, é importante ter um plano funerário, certo? Então a Bíblia está dando esse tipo de dica, beleza? Então voltando aqui, e perguntaram o corpo dele, vem ver. E Jesus chorou. Fechou aqui a parte de João, no seu capítulo 11, verso 35. Gentileza, Eclesiastes, no seu capítulo 3, vai nos falar aquele verso já bem conhecido. Eclesiastes, no capítulo 3, no seu verso 1 em diante. Aqui vem a preparação para esse dia mal, para esse dia, né, de desconforto, certo? Um dia que ninguém espera, mas vai acontecer, né? Diz assim, Eclesiastes, no seu capítulo 3, verso 1, diz assim na minha versão: para tudo há certa ocasião, certo? Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Se há tempo para tudo, então vai chegar também o nosso tempo de um dia um parente nosso vir a falecer. Então tem que, mais do que me precaver, mais do que fazer um estudo familiar, gente, se eu estiver em viagem, o que acontece? Evitar até aquelas brigas, né? Se a pessoa já passou, né, por mais de um casamento, já pensou? Aí tem 2 filhos diferentes, aí quem fica com o carro, quem fica com a casa, né? A pessoa assim, não, mas não vou me preocupar com isso não. A mulher lá né, que foi reclamar com Eliseu, falou assim, e agora? O Visa está na minha porta. E aí? Quem fica? Ou seja, não seria um pouco assim de descaso, beirando um pouco de irresponsabilidade de um homem de Deus não pensar nisso? Ou estou errado? Você pode dar sua crítica, não, olha, isso não é um problema não, acho que eu tenho que mais que a família se virar. É a opinião de cada um, mas a Bíblia aponta que eu tenho que ser uma pessoa organizada, eu tenho que ser uma pessoa que precaver do mau tempo. Se vai chover, não tem que sair da chuva. Se é tempo de plantar, não tem que plantar. No tempo de colher, não tem que colher.
Então, no dia que acontecer um falecimento, eu tenho que estar o quê? Opa, eu tenho plano de saúde? Eu tenho plano funeral? O que vai fazer? Quem vai fazer o quê? Pessoas têm que assumir o seu papel na casa. Tudo isso podia ser previamente estabelecido, previamente conversado, e um bate-papo saudável, porque vai chegar o tempo para todos nós, certo? Há tempo para todas as coisas. E próximo, né? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no seu verso 13. 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, no seu verso 13. Na minha versão diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Há uma esperança? Há. Eu tenho que acreditar nisso. Poxa, a criança, o meu filho, infelizmente faleceu. Eu tenho que acreditar. Se eu perder a esperança, como é que eu vou viver? Então, esse texto fala muito bem sobre isso. Eu tenho que acreditar que Jesus está cuidando dos meus entes queridos, aqueles que entregaram seu caminho ao Senhor, e infelizmente vieram a partir, que um dia nós vamos se encontrar no céu. Né? E nós, mas agora que eu faço? Sim, um momento de dor e de luto é uma coisa muito difícil, porque o enlutado, ele se fecha, né? A pessoa que está passando pelo luto, ela se fecha, ela fica intransponível, ela fecha a porta, incomunicável, se tranca no quarto, não quer comer, não quer tomar banho, não quer conversar com ninguém. Então, é uma coisa muito difícil de você abordar a pessoa que está passando por essa fase de crise, né? De você chegar assim, a pessoa pode até conhecer o texto, mas ela não vai aceitar você falar isso. Essa é a complexidade. Por isso que é importante, nós falamos semana passada sobre os dons do Espírito Santo, para nós sermos cheios para passar pela tempestade. Eu preciso ter os dons, buscar os dons, me encher do Espírito de Deus para poder atender essas pessoas que estão passando essa necessidade. Porque como é que eu vou chegar numa pessoa que está com a porta fechada, que não quer falar com ninguém? Olha, tem um crente aqui na porta que quer falar. A pessoa vai tacar o balde, vai tacar a vassoura, vai tacar o carro na minha cabeça, porque não vai querer falar comigo. Agora, eu preciso do quê? Do Espírito Santo, aquele que consola realmente, que pode trazer um conforto familiar e me dar palavras, nós falamos sobre isso, né? Vai colocar palavras na minha boca que vai ajudar a pessoa a passar esse momento de crise. Por isso que é importante nós buscarmos o Espírito Santo todo dia, buscar os dons todo dia, me esforçar todo dia, melhorar todo dia. Eu não posso me acomodar e dizer, não, eu já sou crente, eu estou salvo. Não, irmão, os dons é para ajudar os outros, não é para ajudar nós mesmos. Também falando sobre isso aqui, os dons é para a pessoa que está ao nosso lado. Você já ajudou algum samaritano, você é o bom samaritano, passou pelo caminho, tem alguém caído, levanta. Você vai carregar nas costas e entregar em algum lugar, no hospital, na caverna. Nós estamos isso, é para ajudar os outros. E isso diminui a dor do mundo, diminui a dor dos outros. Como Jesus fazia, quer ser o melhor, seja servo, sirva a todos. Esse é o maior, é o que serve a todos. E não se engrandecer e buscar, não, eu mereço. Ninguém merece nada. O que a gente merece é a cruz. O prego era meu, a cruz era minha, o chicote era meu. E o cara morreu no meu lugar, então eu não mereço nada. A Bíblia fala muito bem claro sobre isso. Que no momento de falar nesse momento, nós estamos falando de ajudar aquele que está passando um momento de luto, que com o dom do Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, o Deus vai me capacitar para falar com essas pessoas, para ela poder sair dessa depressão, sair desse momento de angústia, que a pessoa está passando uma necessidade. Tem muita gente que passa necessidade por falta de comida, falta de roupa, e tem gente que quer só uma palavra para sair. Ela não consegue trabalhar, desenvolver, não consegue conversar com ninguém. Ela está fechada, totalmente fechada. Isso é tão perigoso como uma pessoa que passa fome, é tão perigoso quanto tal. Né? Continuando aqui, conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estamos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem, porque dada a ordem como a voz do arcanjo e a soar da trombeta,
de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que palavra revigorante, uma palavra de esperança. Meu irmão, as pessoas que nós lutamos, pessoas que nós oramos, pessoas que nós entregamos o nome dela para orar, para Deus salvar e libertar, elas vão ressuscitar, certo? É o meu filho, é minha esposa, é meu pai, é o meu irmão, meu colega de faculdade, meu colega de trabalho. Há uma esperança. Eu tenho que acreditar nisso, porque se eu não conseguir sozinho, peça ajuda. A fase do luto que é necessário uma internação clínica, a fase do luto que é necessário um acompanhamento, um psicólogo, um bate-papo. Ah, mas psicólogo não é coisa de crente. Dentista é coisa de crente? Oftalmo é coisa de crente? O corpo padece, uma matéria ali padece, o cérebro vai deixar de funcionar, o osso vai quebrar. É uma coisa natural. Se eu tomo remédio para dor de cabeça, por que não vou procurar um psicólogo para bater um papo, para melhorar a minha forma de pensar? Então, eu acredito que o médico vem da sabedoria, vem da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Adão comeu. Então, nós temos médicos, cientistas, o homem que faz avião, homens que faz cirurgias plásticas, pessoas que fazem multitransplantes. Por que não vou procurar um psicólogo, uma pessoa que possa me ajudar a trabalhar nessa fase tão difícil da vida, que é enfrentar o luto e sair dessa fase? Amém? Eu fico por aqui. Conto com a colaboração dos irmãos, possa vir colaborar, dar sua opinião, dar sua experiência de vida, para que possa ajudar aqueles irmãos que irão nos assistir, para melhorar a sua capacitação ao longo da nossa vida aqui. Amém? Agradeço ao Espírito Santo. Obrigado, Ricardo. Amém, amém. Amém, meu irmão. Amém, Osni. Osni, boa noite, Dedé. Boa Osni noite, falou uma Ricardo. coisa Boa que noite, Boa Osni, noite, amigo. Lorival, Fábio, Marcos, toda essa eu, turma aí. eu fiquei pensando, a gente tem uma tendência assim a aceitar com um pouco mais de facilidade a lei natural, né? Então, filho enterra pai, enterra avô. Agora, o contrário é mais forte, né? É mais doído. Aí me veio na mente, que você falou do acolhimento, né? Do como a gente pode estar preparado para ajudar, e que o luto é uma coisa muito complicada, né? Agora, você imagina o que aquele povo da Venezuela está passando, que é um luto coletivo. São milhares de pessoas que perderam familiares ao mesmo tempo. Então eu fico pensando, só Deus mesmo para levantar pessoas para poder dar força para essas pessoas, né? E eu acho que assim, numa tragédia dessa, eu acho que até o fato de pessoas estarem passando pela mesma necessidade, pelo mesmo desespero, elas por si só acho que acabam se ajudando, né? Mas é uma coisa terrível, né? Eu fico imaginando assim, que, pô, a gente perde um ente querido, a gente perde um amigo, é um sofrimento, uma coisa dolorosa, né? E uma outra coisa que você falou, e realmente é fato, eu perdi meu pai, meus pais estavam, meu pai morreu de Alzheimer, e a minha mãe, ela já não andava mais, ela era cadeirante, ela fraturou o fêmur e teve atrofia e tinha um monte de problema. E eles viveram juntos durante quase 60 anos. O meu pai faleceu e depois de 6 meses minha mãe faleceu. E é bem isso mesmo, né? A dor da perda, né? Eu acho que é uma coisa complicada. Aí o que eu fico mais assim é porque na época eu era do mundo. Aí você falou, a gente realmente tem que acreditar, né? Mas e quando a pessoa não é cristão e quando a gente sabe que não tinha crença, que não acreditava em Deus, que nem que era o caso do meu pai, tudo bem, aos 47 do segundo tempo, a gente, né, na hora do último suspiro, Deus me ajuda, salvou, ok. Mas a gente tem que ter essa esperança, né? Agora, para aliviar isso, acho que o que a gente tem que fazer é tentar, de todas as formas, levar a palavra para os nossos que não são. Porque quando acontecer, a gente também não levar essa culpa. Além da dor do luto, a gente pode levar a culpa de não ter levado a palavra para esses parentes, para esses conhecidos, né?
Então, eu acho que é um alerta bem pesado, bem forte, uma palavra que a gente é um assunto pesado, mas faz parte, né? Faz parte da vida, a morte, né? Então, é um assunto que a gente tem que tratar. E quanto a essa questão do seguro, eu acho que isso tem que ter. Isso aí, eu tive meu sogro faleceu no fim do ano passado, ele era aposentado, eu não sabia, a gente realmente ficou assustado com a situação financeira mesmo, né? Só que pelo fato dele ser aposentado, nós conseguimos, a prefeitura pagou tudo. Eu não sabia que existia esse recurso. Pagou tudo, desde, é óbvio, né? Um enterro simples, um velório de 3 horas, mas pagou tudo, remoção, caixão. Então tem muita gente que também não tem esse conhecimento. E cai na mão de uma máfia que é a máfia dos velórios, né? Porque é uma máfia, né? É um troço que é absurdo. O cara tá fragilizado, os caras vêm com a caneta mesmo, não estão nem aí. E vem rasgando. Vende até missa de padre, vende tudo. É uma loucura. Então a pessoa realmente tem que estar bem preparado. Assunto forte, viu, Osni? Mas eu achei muito interessante, palavra abençoada. Deus te abençoe, viu, Osni? Amém. Se algum irmão quiser comentar, fica à vontade. Amém, irmãos, amém. Realmente, Osni, você trouxe uma palavra que ela serve até de alerta para muitos que não valoriza esse seguro. E realmente você não valoriza e vai ver, só vai ver na hora que precisa dessa correria que tem. Eu vejo pessoas simples por aqui, tem muito, acontece. E porque essas coisas não manda avisar, né? Ó, vai ser tal dia. Não, pensa que não acontece. E para quem tem, é uma tranquilidade a mais. Você vai, você já está tudo encaminhado. Para quem não tem, meu irmão, é como o irmão falou, é um corre-corre. Quantas vezes você pega, Ricardo, uma prefeitura que faz essa cidade pequena, às vezes tem umas prefeituras que ajudam, tem outras que não. Hoje está dessa forma. Então é uma coisa assim de louco. Então, realmente nós temos que ter esse pensamento, fazer, isso é planejamento, né? E eu lembro que isso é muito antigo e a primeira vez que eu vi alguém oferecendo é, esses planos, eu digo, você tá louco, rapaz, que história é essa? Eu vou lá me preparar para morrer. Depois que morrer, não, os outros se viram. E não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a gente vai deixar nossos entes queridos apavorados, alguma coisa assim, né? Mas eu tinha esse receio. Antigamente falar nessas coisas, por outro lado, eu conheci pessoas que falavam que guardavam o caixão dentro de casa. Isso aí eu ouvi falar, não cheguei a ver. Se preparava tanto que guardava. O ser humano tem de tudo, né? Tem de tudo nessa vida. E você tocou num ponto bem importante aí do Ricardo e esse pessoal da Venezuela. Às vezes a gente fica olhando assim, olha como que o mundo é controverso, é uma coisa desigual. Enquanto que eles estão passando por essa situação tão difícil aí, do outro lado na outra ponta do continente está em festa com o negócio da Copa, né? Muita festa, muita correria e os irmãos aí bem pertinho aqui, passando grande sufoco, porque a gente fala sufoco assim com muita tranquilidade, ninguém sabe, porque a gente não consegue medir a situação que é quem está envolvido lá dentro, entendeu? Então, muito bom, Osni, muito bom essas palavras, porque ela vem nos alertar, sempre acordar, opa, vai lá, faz as coisas corretas, faz as coisas direito. O planejamento, ele é essencial na nossa vida em todos os meios, todos os sentidos. Não é só não é só no carrinho do supermercado, não. Ele tem que estar lá também e em todos os lados. Amém, meus queridos? Amém, meu amigo. Segunda-feira era até para ter entrado, mas eu fiz uma cirurgia aí, rapaz, e estava bem ruim, estava em casa, mas estava. Eu digo, nem vou entrar assim não, mas estou me recuperando.
Boa recuperação, meu amigo. Obrigado, meu garoto. Obrigadão. Deus abençoe vocês todos. Ô, Dedé, só uma bronca coletiva, tá? Não Ótimo. vai ter a próxima cirurgia, mas se caso acontecer, você pede oração antes, tá? Não avisa depois, não. Meu querido. Ô, meu Ah, querido. irmão. E nós oramos mesmo assim, sem você pedir, tá? Vocês, meus irmãos, vocês são. Às vezes eu me relaxo com isso, até na igreja daqui mesmo. Eu não falei para a Ilza aqui, a minha esposa que fala, ó, ele vai. Nós tava no culto, ó, ele vai fazer cirurgia, tá? Eu nem ia falar, e ela foi e falou. É uma forma talvez errada minha, me desculpa, mas e obrigado pelas orações, porque tenho certeza que fez a diferença, foi tudo, correu bem, foi beleza, e tô em recuperação. Agora eu tô fora das corridas um bom tempo, viu? Um bom tempo mesmo. Aí de 4 a 5, 4 a 5 meses. Né? Agostinho, você levantou a mão, irmão? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite, irmão. Desculpa aí, tô um pouquinho enrolado, mas tocou num ponto aí, o rapaz falou que algumas pessoas guardavam caixão em casa, né? Eu teve um certo ponto da vida aí que eu caí numa depressão pós-pandemia, que eu tava nessa aí, tava comprando um caixão pra já me preparando pra minha família não sofrer. É um negócio assim, tipo, ainda eu falava pro meu sobrinho, ó, que caixão bonitão esse aqui, black piano, pá. Mas aí, graças a Deus, Deus me tirou dessa aí. Tirou da depressão e estamos aí caminhando de novo. O Agostinho tá fazendo acompanhamento, Agostinho? Não. Eu, graças a Deus, assim, hoje eu tô tranquilo. Deus me tirou da depressão mesmo, não fiz acompanhamento com nenhum profissional e estamos aí seguindo a vida. Mas é bom, procura um profissional que o bate-papo é importante, né? A gente fortalece cada vez mais. Não fique com, não sei se é receio, né, de falar do seu problema, mas é bom falar com um profissional apenas para não dar uma leveza, sabe? Para deixar a gente mais leve, tá bom? Sim. Não deixa de procurar, não. Beleza. Aí era só isso que eu queria dividir. Amém. Mas ajuda muito, viu, Agostinho? Vai, às vezes, se não puder fazer o acompanhamento todo mês, mas mesmo que você tenha uma ou duas palestras, alguma coisa assim, vai te ajudar bastante, cara. Faz isso, não deixa para lá, não. Beleza? Beleza. Mais alguém, irmãos? Marquinhos, acho que tá só o 20, né, Marquinhos? Amém? O Lori? Também, ouvinte? Amém. Ô, Osni, você como pastor da noite, hoje é barba e cabelo, tá? Você faz a oração para encerrar, meu irmão? Faz sim, show. Só para aproveitar aqui, só para não esquecer, vou colocar o nosso amigo, né? Bruno e Jeane e Lúcio e o povo da Venezuela. Consolar aqueles corações dos familiares, né? Amém? O Lorival, né, que... Tava fechado o microfone. Eu digo, você ora pelo país, pelo Brasil, mas não na Copa, viu? Chega de olhar pra mim, abre minha vida.